Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre psicanálise. Vamos ver quem que tá ao vivo. Diz que quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente vai falar um pouquinho ao vivo sobre a estrutura da personalidade, sobre os componentes básicos da psique, que foram escritos no livro Ego e Id, de 1923. Deixa eu esperar para ver quem vai entrar. Quem quer saber um pouquinho mais sobre psicanálise? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre id, ego e superego. Lembrando que vamos ter uma conversa bem simples sobre esses componentes básicos, tá bom? Fiz algumas anotações, algo assim mesmo pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura da personalidade, um pouquinho mais sobre psicanálise, se você tem interesse. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a estrutura da personalidade. Vamos ver quem entrou. Enquanto isso, eu vou aqui aguardando quem vai entrar para falar sobre psicanálise comigo. André entrou. Tudo bem, André? Quem mais está online? Depois eu vou divulgar esse vídeo na minha página. Depois vocês podem mandar as perguntas também a respeito de tudo isso que eu vou dissertar hoje nessa primeira live do nosso Instagram. Bom, a estrutura da personalidade, ela basicamente se divide em 3 componentes: id, ego e superego, que segundo Freud compõem o modelo estrutural da personalidade. Esses modelos, eles começam, na verdade, a ser formados desde quando você tá lá na barriga da mãe, né? Ele já começa a ser formado, essa estrutura. O id, ele é a estrutura original da personalidade. Ele é caótico, desorganizado, sem forma e ele é inconsciente. Nossa mente, ela vive em constante conflito. Ou seja, temos muitos conflitos internos. A mente, ela tenta equilibrar para que seja o prazer maximizado e o desprazer minimizado. O id, ele é uma parte dessa estrutura que tem desejos contraditórios, ele é a fonte de todas as pulsões. A gente pode comparar ele a uma criança mimada, que quer e quer agora, e vamos fazer agora, e vai realizar agora. Ele não tem muita lógica, ele não tolera frustração, valores, regras, morais, não existe isso para o id. Ele é muito impulsivo. Freud falava que o id, ele colocou até uma figura, né, de um cavalo, de uma pessoa montada e de uma rédea. Ele costumava comparar o id como um cavalo desgovernado, né? Tem até algumas figuras que compara, né, com o id, coloca um chifrinho, um rabinho, né? Ele é totalmente caótico. O ego, ele já tá ali no meio, né? Ele tá ali no meio. E a função dele é atender e aplacar as exigências do id, preservando a saúde mental. Ele tá ali no meio desse conflito, né? O id é aquele que quer e não quer saber e é aquela fonte de pulsão, e o ego tá ali pra atender parcialmente dentro dos princípios da realidade. A gente fala que o id, ele funciona dentro do princípio do prazer. Então, tudo que é prazer, o id quer. E não tem measure, não tem medida, e não tem quantidade, e não tem nada que o pare de obter aquilo. O ego, ele intermedia, ele é esse mediador. Ele funciona não pelo princípio do prazer, é claro que ele visa o prazer, mas ele funciona visando e através do princípio da realidade. Ele consegue separar esse desejo dessa fantasia e também fazer essa mediação para o equilíbrio da saúde mental do indivíduo. O ego, ele já não é desgovernado, ele é racional, ele é lógico, e a energia dele vem completamente do id, é extraído do id.
Não que ele não queira obter o prazer, ou não que ele não se esforce pelo prazer. Ele quer ter esse prazer, mas o prazer dele é baseado na realidade, no que acontece. Ele não vive assim num mundo sem regras, né? Ele tá ali no meio, né? Então eu falei do id, que é esse cavalinho desgovernado. Aí tô no meio, tô falando do ego, que tá intermediando ali pra nos dar o prazer, mas de uma forma racional. E agora a gente tem essa estrutura que é o superego. Ele surge a partir do ego. A gente, quando fala de superego ou de supereu, a gente pode falar de um juiz. A gente pode visualizar esse supereu como se ele fosse um juiz. Ele atua como juiz das nossas ações, dos nossos pensamentos. E é aí no superego que reside o código de conduta de uma sociedade, as nossas inibições, os nossos ideais, tudo aquilo que foi colocado dentro de nós ali pela nossa família, esses valores, né? E a função do superego é proibir, limitar, governar pensamentos e atitudes. O superego ele tem uma capacidade gigante de observação e ele é independente das pulsões provenientes do id. O superego de uma criança, por isso que a gente fala o juiz, né? Aquela parte crítica, tipo, o eu fala, eu quero. Ou seja, vamos começar lá atrás. O id fala, eu quero agora você vai e pega, imaginando qualquer situação. O eu filtra dentro do princípio da realidade. Sim, nós vamos, mas como nós vamos? Não dessa maneira, nós vamos dessa. E o superego já tá ali como uma proibição de certos tipos de coisa. Ele tá freando, né? Ele tá sempre, o tempo todo puxando, né? O anjinho e o outro lá falando, não, mas se você fazer isso, né? Então, esse superego da criança, ele é geralmente herdado pelos pais. Ali onde tá julgamento, valores, tradições que passam de geração para geração. E lá também tá esse sentimento de orgulho, de culpa no superego, de inferioridade. E o superego ele pode tanto ser flexível, ou seja, ele compreende o meio, compreende as pessoas, ele atua também nessa parte de perdão, ele pode fornecer o perdão, ele pode ser compreensível e flexível e não tão duro conosco, ou ele pode ser severo e inflexível. Quando ele é severo e inflexível, ele é uma fonte de sofrimento para o ser humano. É o que a gente fala que é a hipertrofia do supereu. Esse é o carrasco interno. Ele, quanto mais você obedece, mais ele exige, mais ele te restringe, mais ele te proíbe. E que é o tratamento do sadismo na psicanálise. É uma das fontes principais do sofrimento, essa hipertrofia do superego. Então a gente tem as estruturas, o id, que é aquele cavalo desgovernado, o eu, né? O ego e o superego. O ego, ele foi considerado por Freud como uma estrutura fraca. Por isso que Freud falava que o objetivo da psicanálise é fortalecer o ego, tornar ele independente, senhor de si, para ele poder lidar melhor sobre todas essas demandas, essas pressões que recaem sobre ele, que ele tá ali pressionado, né, nessas estruturas. E o id, ele é completamente
a gente tinha falado, né? Ele é completamente caótico e às vezes ele consegue sobrepujar o ego. Então, Freud também mencionava que o ego acaba sendo um jogo, uma peteca na mão de um e de outro, né? O ego ele acaba sendo uma peteca na mão do id, do superego, e precisamos fortalecer esse eu através da psicanálise. Quando há a hipertrofia do eu, esse carrasco interno, esse superego tirânico, aí há muito sofrimento. Lembrando que chegamos no mundo em posição de falo, de respostas dos desejos dos nossos pais, e depois, ao decorrer do nosso crescimento, nós vamos conseguindo ter um espaço dentro desse mundo, como pensamos, né? Antes a gente pensa como eu vou fazer, né? Como eu vou fazer para agradar os meus pais, ou eu tenho que fazer isso porque eu preciso para ser bom, ou algo assim. E depois, conforme a gente vai crescendo, a gente já vai pensando mais em nós, né? Já vamos nos libertando daquela criança, né? Que era comandada ou que tinha os valores dos pais, mas nós já vamos tendo um pensamento mais próprio. Eu vou colocar aqui para vocês depois no final da live o modelinho, né, do cavalinho. Lembra que eu falei no início? O cavalinho sobre as estruturas, a estrutura da personalidade, né? Vale a pena mencionar que o id, ele é o cavalinho, o ego, ele é o homem, e o superego, ele é a rédea que dirige, né? Aí, essas pulsões. This is so crazy. E o ego tá lá espremido, né? No meio dos dois, na demanda de um e de outro. Algo que eu queria falar pra vocês é que o id, ele é inconsciente, e o ego e o superego, eles são parcialmente inconscientes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa pequena live falando um pouquinho da estrutura da personalidade. Pretendo fazer outras, vamos ver. E vou deixar pra vocês no story essa fotinha, essa figurinha aí sobre a estrutura da personalidade. Obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Tchau. Façam psicanálise.